Olá, boa noite. Sempre é motivo de muita alegria. É para mim rever cada um de vocês, apesar das limitações que a gente está enfrentando, pelo privilégio que nós temos de passar esses minutos aqui juntos. Obviamente, vocês estão de casa, percebem que temos uma plateia pequena, em virtude das limitações da pandemia, mas é um privilégio poder tê-los aqui, uma alegria, uma boa noite a cada um de vocês. E você que também está em casa, eu quero dizer para você que essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que possamos juntos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. É daqui também que é gravado o programa Viva, uma experiência real que vai ao ar através da TV Novo Tempo para todo o Brasil. Por isso também aproveito para agradecer nesse momento a você, telespectador, pelo privilégio, a honra que eu tenho no coração nesse momento de poder compartilhar a palavra de Deus com você e a sua família. Através das tempestades. Esse é o título da série de mensagens que nós temos aí desenvolvido, estamos desenvolvendo. E, de certa forma, fala sobre os acontecimentos que nós temos vivido nesse último ano e meio, nesses últimos meses, 18 meses, que ficarão, sem dúvida alguma, permanentemente marcados na nossa mente. Acho que cada um de nós aqui. Nós vamos lembrar de momentos, alguns difíceis, momentos em que a angústia, a apreensão vieram a nós, em virtude dessa pandemia da Covid-19, que trouxe, invariavelmente, consequências marcantes na vida de cada um de nós. Como uma tempestade que a gente não estava esperando. Tempestades, elas vêm sem alerta. Obviamente, a meteorologia tenta nos ajudar muitas vezes, mas às vezes eles erram. Algumas tempestades, elas vêm e a gente não está esperando. Quando nós olhamos para a história humana, a gente vê claramente que a humanidade já enfrentou, nós já enfrentamos muitas outras tempestades, as mais variadas possíveis no passado. E a pergunta que permanece, e a pergunta que eu tenho feito a vocês, e você que está em casa também, é que hoje nós estamos enfrentando os resultados dessa tempestade, a pandemia da Covid-19. E a pergunta que eu tenho a você é: será essa a última? E como já mencionei, eu amaria poder dizer para vocês que sim, essa é a última. Só que essa não é a realidade que nós encontramos aqui, na palavra de Deus. Não é a realidade que o mundo enfrentará. A gente pode ter certeza disso, porque o próprio Jesus Cristo, ele fala da maior tempestade de todas, que virá antes do fim da história humana como hoje a gente conhece. O texto que eu quero ler para vocês, a gente encontra ali em Mateus, no capítulo 24. Tenho aqui aberto a minha Bíblia, Mateus 24. O momento em que Jesus Cristo ele descreve esse momento. Acompanhe comigo e ouça com muita atenção. Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Uma grande tribulação. E o apóstolo João, através da revelação que foi dada a ele pelo próprio Jesus Cristo, no livro do Apocalipse, ele também descreve o mesmo momento. E ele descreve a vitória final daqueles que superarão essa grande provação, essa grande tempestade, da seguinte forma: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E eu não estou de maneira alguma aqui dizendo que essa tribulação é uma outra pandemia. Não. A minha preocupação hoje é quais são as lições que a gente tira do momento que nós estamos vivendo hoje para que nós possamos ter a resiliência e a esperança necessárias para que nós possamos superar as possíveis outras tempestades que virão no futuro
em especial a maior de todas, que nós acabamos de ver aqui na advertência de Jesus Cristo a nós. Afinal, como nós podemos estar prontos para lidar com situações que fogem completamente do nosso controle? O objetivo dessa série tem sido como eu posso aprender das lições dessa experiência que a gente está vivendo e desenvolver a resiliência e a esperança necessária para enfrentar essas tempestades. Através das tempestades. E essa será a última. Nas últimas mensagens a gente tem desenvolvido e focamos aí nossa atenção na importância daquilo que de fato importa e como nós podemos deixar de lado as distrações. Foi o que nós vimos na primeira mensagem. Como é que a gente coloca de lado as distrações para que a gente possa focar no propósito de Deus à nossa existência? Falamos sobre a questão da ansiedade, sobre a preocupação e como que elas se tornam barreiras na nossa relação com Deus. Na mensagem seguinte, nós falamos sobre a importância do uso do tempo. Como é que a gente usa o nosso tempo de maneira adequada? E como é que isso afeta, de certa forma, de maneira profunda, a decisão de viver focado naquilo que de fato importa para a nossa vida. Mas eu convido você nesse momento a, juntamente comigo, nós adentrarmos ao tema de hoje. Que aborda, queridos, uma das dimensões da nossa vida que foi e está sendo para muitos ainda de maneira profunda afetada pela pandemia da Covid-19, que é a nossa vida financeira, nossas finanças. Poucos aspectos da nossa vida têm poder de fazer que a nossa existência se transforme num caos completo do que a pressão e o estresse financeiro. Uma vida financeira sem controle, ela pode nos levar a total desespero. Quando nós enfrentamos uma situação tão inesperada como a que nós temos vivido nesses últimos meses, o potencial para problemas, ele se amplia, se torna cada vez maior. Diversos estudos indicam que as pessoas que estavam já enfrentando problemas financeiros no início da pandemia tiveram muito maior probabilidade de sofrer um estresse financeiro ainda maior nos meses que se seguiram. Na realidade, o efeito dominó foi o que aconteceu. E, obviamente, a saúde física, mental de milhões de pessoas foi afetada com a pandemia. Por exemplo, aqueles que já demonstravam problemas de ansiedade, problemas de saúde física, estavam mais propensos, obviamente, a sofrer o estresse financeiro durante a pandemia. Eu queria compartilhar com vocês um estudo que foi realizado pela Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, que foi apresentado na conferência virtual de 2020 da British Society of Sociological Association. E eles chegaram à conclusão de que durante a pandemia os problemas financeiros foram o principal fator de preocupação para as pessoas, mais do que a solidão. Mais do que a solidão. E aqui a gente precisa ser sinceros. Quem de nós não se preocupou? Quem de nós não se preocupou do ponto de vista financeiro? Lá em casa. Horas reduzidas de trabalho. Menor salário. Teve um dia que eu recebi um e-mail e me disse que alguns dos meus benefícios estavam suspensos. E alguns deles suspensos até hoje. Mas ainda louvo a Deus que pelo menos mantive o emprego. Minha esposa também, mas também foi afetada. Desemprego. Quantos perderam seu emprego? Sua fonte de sustento. Quantos tiveram contratos suspensos? E eventos cancelados? A gente não para pensar, mas bilhões de dólares envolvidos nesse processo. Eventos esportivos enormes. Nesse momento, a Olimpíada, que era Tóquio 2020, né? 2021, né? É certo? Um ano depois. Igrejas fechadas. E turismo.
A gente para pensar, companhias aéreas, muitos países dependem exclusivamente do turismo para sobreviver. Para sobreviver. Eu mencionei a vocês que esse ano a gente está celebrando 30 anos de casamento. Aí juntamos ali há um tempão e conseguimos fazer uma celebração, minha esposa. Fiz uma lua de mel de 30 anos. Sensacional. E a gente foi para um desses países, pequenininho, que depende do turismo. Pertinho lá de onde a gente mora, outro país. E eu conversei com os funcionários. E eles falaram para mim, Senhor, a gente ficou 4 meses. E essa cidade que a gente foi tem 600 hotéis. Uma cidade. 600. Todos vivem do turismo. 4 meses totalmente fechados. Você imaginou o impacto a essas pessoas? Gente humilde que trabalha nos hotéis. Companhias aéreas. Quantos sofreram? Isso aqui é difícil a gente ver se a gente for pensar em cada setor de trabalho. Os efeitos da pandemia do ponto de vista financeiro nos Estados Unidos, queridos, e com números bem similares aqui do Brasil. Hoje está me preparando para essa mensagem, eu vi que cerca de 1/3 dos pequenos negócios fecharam permanentemente. Aqui no Brasil eu fui atrás de algumas informações e descobri que no setor de bares e restaurantes tem sido um dos mais atingidos pela pandemia. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 335 mil bares e restaurantes encerraram as atividades em definitivo no país. E considerando todos os segmentos aí conectados com essa área, uma extinção de 1.300.000 postos de trabalho. E o que é ainda mais surpreendente é que alguns, bem poucos, ficaram ainda mais ricos, tirando vantagens da situação. Queridos, cerca de 650 bilionários, eu estou falando de 650 pessoas, 650 bilionários nos Estados Unidos, viram o patrimônio líquido deles aumentar em mais de 1 trilhão desde o começo da pandemia. Essas pessoas, essas 650 pessoas, eles possuem um patrimônio de 4 trilhões de dólares. 650 pessoas. Eles tinham 3, ficaram com 4. E aparentemente alguns deles, como o Richard Branson, ele não mora na América, mas é um dos grandes bilionários do nosso planeta, da Virgin Atlantic, e o Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, dono da Amazon. Parece que o único estresse que eles tiveram na pandemia foi saber se iam voltar com vida da viagenzinha que eles fizeram para o espaço aí dias atrás, não é verdade? Quão irônico. Nosso mundo. Mas uma coisa é certa, queridos. Uma coisa que a gente tem aprendido como família, eu não sei vocês estão aqui, talvez sim. Essa pandemia nos ensinou uma coisa. É possível a gente viver feliz com menos. A gente aprendeu isso lá em casa. Quantas vezes eu sentei com a Nereida, você está percebendo que a gente consegue viver feliz com menos? Conseguindo cortar algumas coisas que a gente fazia antes? Não precisa. Mas é uma dura realidade, queridos, que muitos enfrentaram, independentemente da sua situação durante a pandemia. Não importa quanto nós tenhamos sido capazes aí de focar nossa atenção naquilo que de fato interessa, ou tenhamos sido capazes de reorganizar nossa agenda, ou esse relacionamento problemático com o dinheiro, nos leva a esse sentimento que a gente está numa prisão. Nós estamos encarcerados dentro de uma situação que, como é que eu saio dessa? Quanta gente se sente assim, diz assim, eu não sei o que fazer, eu simplesmente não sei o que fazer. Estou num beco sem saída. As dívidas acabaram com a minha vida. Queridos, é muito difícil, na realidade é quase impossível nós focarmos nossa mente, nosso coração no propósito de Deus, a nossa existência, se a gente não sabe lidar bem com as nossas finanças, se as nossas finanças estão fora de controle. Não há como viver com tranquilidade em importantes decisões na nossa vida se a gente não sabe lidar com nossos recursos financeiros. Bom, afinal, esse assunto de finanças, ele é importante para a nossa vida espiritual, na realidade, sabia disso? Julgando
Pastor, mas nós vamos aqui para escutar da Bíblia. É mesmo? Julgando pela quantidade de versos que a gente encontra aqui sobre finanças, sobre como nós devemos cuidar das nossas finanças, é meio óbvio que é um assunto que Deus leva em consideração. O próprio Jesus Cristo, ele de maneira direta ou indireta, através de parábolas, ele frequentemente mencionava aspectos relacionados com o dinheiro e a nossa fidelidade a Deus com nossas finanças. Portanto, esse é um assunto que eu acredito ser importantíssimo para nós, para que a gente possa, de certa forma, desenvolver. E sem receio, eu convido você a acompanhar comigo, a partir desse momento, aqui na Palavra de Deus, o que nós podemos, de fato, encontrar e como podemos aplicar a instrução que recebemos aqui a como lidar com os nossos recursos financeiros. E para isso nós vamos analisar alguns versos, alguns conselhos dados pelo homem mais sábio que já pisou no nosso planeta. E, coincidentemente, também foi o mais rico dos seus dias. Salomão. Ele pode falar com propriedade. Ele que era o Jeff Bezos do Antigo Testamento. O homem mais rico do mundo naquele momento. E ele escreveu diversos conselhos a nós. Grande parte dos conselhos nós encontramos no livro de Eclesiastes, porque nesse livro, Salomão ele fala como o dinheiro pode complicar a nossa vida. Um outro livro que ele também escreveu, que também tem diversos aspectos relacionados com finanças, é o livro de Provérbios, onde a gente encontra orientações a como viver de maneira adequada do ponto de vista financeiro. Prontos? Vamos lá então. Em primeiro lugar, porque a gente, de certa forma, eu quero basicamente desenvolver com vocês. Por que a gente tão facilmente cai na armadilha quando o assunto é finanças? Ouça só o que Salomão diz sobre uma das fontes de dificuldades desse tema. Ele diz o seguinte: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sensacional isso aqui. Sempre há lugar para mais um. Sempre há lugar para mais um. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Aviador, The Aviator. É um filme sobre a história real de um homem chamado Howard Hughes, um dos homens mais ricos do mundo na década de 50. E certa vez chegaram para ele, bilionário homem, e perguntaram para ele: escuta, o que é necessário para o homem ser feliz? A resposta dele foi tão simples. Ele pensou: o que é necessário para ser feliz? Ele disse assim: sempre um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Essa é a ganância humana. A gente sempre quer um pouquinho mais. E essa é a principal razão dos problemas que a gente enfrenta. Por que será que a gente sempre quer um pouquinho mais? Queridos, não é o dinheiro em si que a gente quer o que o dinheiro consegue trazer para nós. Qual é o desejo que é satisfeito pelo dinheiro que nós temos? E aí a gente começa a alimentar a ideia de que dinheiro vai sempre trazer para a gente três coisas. E a gente começa a alimentar uma ilusão. A ilusão que o dinheiro vai trazer para a gente três coisas. Primeira delas, maior felicidade. Ter dinheiro eu vou ser tão mais feliz se eu tiver dinheiro. Essa é a promessa, a ilusão que a maioria das campanhas de publicidade fazem com a gente. Você vai ser mais feliz. Se você tiver isso aqui, se tiver aquilo, mais feliz. Se você usar aquele produto, você vai ter uma vida repleta de satisfação. Você vai ter uma vida mais feliz. Será? É verdade? Hoje, queridos, tem tantos produtos, tantas opções. E sempre eles vêm com aquela garantia, né? Satisfação garantida, né? Aqui no Brasil está começando a aumentar. Na América, tudo você compra. Se você não gostar, você devolve. Mas pega outro. Eu te pergunto, será que essa garantia de satisfação, ela de fato é real quanto à felicidade? Não. Muitas vezes, quando nós conseguimos finalmente comprar aquilo que a gente tanto queria, a gente descobre que aquilo que a gente tanto queria já não é o que a gente quer mais. Eu lembro, quando a Gabi era um pouquinho mais nova, ela disse para mim: pai, eu quero tanto um scooter. Aqueles scooterzinhos, né? Aqui em São Paulo já tem esse scooter para tu quanto é canto, ainda não. Aquele que te atropela. Ela queria um daquele. Mas ela insistiu tanto. E a Gabi puxou a mãe, ela é tão insistente com as coisas, sabe? Quando ela quer mesmo, ela fala, enquanto não. E ela insistiu. Aí eu falei: filho, mas você não precisa. Não, eu quero, pai, eu quero comprar uma escura. Que coisa que eu quero? Rosa. Tá bom, filha, comprou uma escura para ela.
Tá lá na garagem agora. Toda vez que eu vou estacionar meu carro, eu vejo o scooter da Gabi. Não põe a mão, já faz mais de ano. Esqueceu completar coisa que ela tanto queria, já não quer mais. Esse dia eu decidi que eu vou andar no scooter dela, rosinha lá onde eu moro no condomínio, para pelo menos usar. Não quer mais. Perdeu a vontade, aquilo que era o sonho da vida. Se foi. E você teve alguns sonhos no passado de comprar alguma coisa? Você lembra? O seu celular que você tanto sonhava? O notebook, o carro, né? Aquela roupa que agora está jogada lá no guarda-roupa. A gente muda o foco do nosso desejo. A real felicidade, Senhor, não está nas coisas, queridos. A real felicidade não está nas coisas que a gente tem. É por essa razão que Salomão ele diz o seguinte: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Quem de nós nunca perdeu uma noite de sono pensando em fazendo contas ali, tentando achar uma forma de quitar uma dívida e pagar um conserto, comprar uma coisa que você tanto precisava e os recursos que você tinha não cobriam? A maior ilusão que a gente tem é que muitos se esquecem que satisfação do desejo não é felicidade. Várias pesquisas já foram feitas para provar que alguém que tem muito dinheiro, de fato, é mais satisfeito com a sua vida, ou na realidade não é, porque é uma pessoa pobre. Uma vez que todas as suas necessidades podem ser realizadas mais facilmente. No entanto, estar satisfeito não é a mesma coisa que estar feliz. Quero compartilhar com vocês um estudo publicado poucos anos atrás pelo jornal científico americano Social, Psychological and Personality Science. O autor, o Dr. Konstantin Kuslev, ele diz o seguinte: utilizando os mais sofisticados meios de mensuração do bem-estar emocional, em uma pesquisa de larga escala entre a população americana, nós descobrimos que indivíduos ricos reportaram menos tristeza, mas não mais felicidade durante suas atividades diárias. Interessante. Não mais felicidade. Talvez porque eles não precisam se esforçar tanto para alcançar alguns dos objetivos ou conseguir alguma coisa que quer. As pessoas com muito dinheiro acabam não se sentindo felizes com as realizações quando alcançam. Aparentemente, os mais abastados, eles não sabem saborear os simples prazeres da vida tão bem quanto os mais desafortunados, que querem tanto, né? E que se sentem mais felizes quando alcançam algumas coisas na vida. Uma segunda ilusão que o dinheiro, muitas vezes, causa é pensar que ele sempre trará mais segurança. O problema é: quanto você precisa para se sentir seguro? Qual é o valor? Qual é o valor? Quanto você precisa para viver em segurança? Você nunca poderá, de fato, encontrar o valor preciso para você determinar a sua segurança. Você nunca poderá ter o suficiente, de certa forma, para que você possa dizer: eu tenho plena segurança. Plena segurança. Quanto você precisa? E sem dúvida alguma, a pandemia da Covid-19 tem nos ensinado de maneira cruel o quanto isso é real. Principalmente com o aumento da pobreza. Estima-se que em 2020, a pandemia levou de 88 milhões a 115 milhões de pessoas à extrema pobreza aqui em nosso país. E diz que o número chegará a 150 milhões ainda no final desse ano. E quem são essas pessoas? Em janeiro desse ano, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$246 por mês, que é R$8,20 por dia, que é o nível de extrema pobreza estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas. Só uma coisa crítica, eu dei informação equivocada aqui. Esse número de 88 a 115 milhões de pessoas é no mundo a extrema pobreza, não apenas no Brasil. Pessoas que vivem com menos de R$1,90 por dia. Esse é o número a nível global, de 88 a 115 milhões em extrema pobreza. E a segunda informação, essa sim, focada no Brasil, em que 12% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$246 por mês. Segundo a informação da Fundação Getúlio Vargas. Durante o período que eu passo aqui em São Paulo, para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, mas eu tiro alguns momentinhos para caminhar.
E caminho aqui por essa região, cedinho, antes de ter tanto carro na rua, para não ficar intoxicado com tanto... E é duro ver a quantidade de pessoas nas ruas aqui nessa região. É impressionante. 2 dias atrás eu me assustei a quantidade de pessoas nas ruas. Numa região bonita como essa, chamada de Jardins. Gente morando na calçada. Hoje, quando eu estava vindo para cá, parei com o carro num farol e vi um cidadão se preparando para dormir. Um cobertorzinho na calçada. A mala dele de travesseiro. E olhei e quebrou o coração. Senhor, que mundo é esse? Pobreza. Sofrimento. Miséria. Hoje, eu estava lendo e vi uma notícia que eu fiquei estarrecido de uma tal de sopa de ossos. Pessoas ficam na fila em alguns estados do Brasil e vivem disso, que sobra nos açougues, eles fazem uma sopa para sobreviver. Pobreza é um dos resultados disso, queridos. Mas eu quero aqui dizer a você que muitas vezes as pessoas sentem no coração de que, de certa forma, dinheiro traz segurança. Se você coloca a sua confiança em algo que você pode conseguir, e esse algo pode ser levado de você da noite para o dia. Você precisa colocar segurança em algo que não seja temporário. Algo que não é passageiro. Nesse mundo, queridos, do ponto de vista material, você pode perder qualquer coisa a qualquer momento. É por isso que Salomão diz o seguinte: o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Hoje existe muita gente, bem mais próximo que você imagina, que poderia contar histórias reais que apenas confirmam essa realidade. Conheço algumas pessoas. E uma terceira ilusão do dinheiro é imaginar que ele sempre terá ou trará maior propósito para a nossa vida. A gente acha que quanto mais dinheiro a gente tem, mais significado para a nossa existência. A gente pensa, eu vou ser mais importante, vão me respeitar. Quando eu chegar no estacionamento assim ou no restaurante, vão me dar atenção. Sente mais poderoso, mais admirado. Com dinheiro, alguns pensam até famoso eu posso ser. Até famoso eu posso ser. E, obviamente, dinheiro compra algumas coisas que muita gente não vai ter. Hoje eu vi uma foto interessante de uma pessoa que canta. A foto dentro do avião dele, desfrutando. 180 milhões de reais o avião. Será que nós somos aquilo que temos? Não é isso, queridos, o que nós ouvimos de Jesus. Nós não somos o que temos. Ele diz, cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Vocês ouviram? O valor da nossa vida não depende da quantidade de bens que nós possuímos. Mas alguns equiparam. Parece que quanto mais você tem, a sua vida vale mais. Que ilusão. Em outras palavras, o seu valor pessoal, ele não corresponde ao valor das coisas que você tem. E a gente não pode confundir essa realidade. Seu valor não é relacionado à sua conta bancária. Portanto, a Bíblia é muito clara, queridos, em nos mostrar que muitos imaginam e pensam que quanto mais dinheiro possuem, terão aí de maneira direta mais felicidade, maior felicidade, mais segurança ou maior propósito para a sua vida. E mesmo que você possa acumular tudo o que você consiga, o que você vai fazer com a sua riqueza, hein? O que você vai fazer com tudo que você acumulou quando você morrer? E sem dúvida alguma, para que nós possamos aí ter meios para sobreviver, nós precisamos de recursos financeiros. Precisamos trabalhar, precisamos fazer o nosso melhor. Mas nesse momento eu gostaria de citar para vocês pelo menos 3 consequências do que o dinheiro de fato traz. O que o dinheiro pode de fato trazer
E uma das coisas é mais despesas. Não sei quantos já perceberam que é real isso. Assim que as entradas começam a aumentar, você começa a ter mais despesas. Começa a ter mais despesas. Porque sempre custa mais manter as coisas que você sempre sonhou. É impressionante verificar, queridos, que hoje a gente mal consegue ali passar o mês com aquilo que 20 anos atrás era uma fortuna para nós. Quanto mais a gente vai adquirindo, mais necessitamos. No livro de Eclesiastes, nós encontramos a seguinte afirmação: quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. E como é que isso é verdade aqui? Quanto mais você tem, mais gente você precisa para contratar. É funcionário, é empregada, é cozinheira, é jardineiro, é gente que cuida da piscina. Quanto mais tem, mais gasto. E sem dúvida alguma, queridos, as despesas são maiores. Além disso, o dinheiro pode trazer também, por incrível que possa parecer, mais preocupação. Ouça só o que Salomão também escreveu. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Preocupações. Quanto mais a pessoa tem, mais preocupação. É preocupação, como é que eu vou proteger meu patrimônio, como é que eu vou economizar, como é que eu vou investir, como é que eu vou ter segurança, como é que eu vou evitar para pagar tanto imposto, e vai pensar preocupação. O trabalhador mais simples, aquele que não perdeu seu emprego, obviamente, nos últimos meses, ele vai para o trabalho, passa o dia lá, bate o cartão, volta para casa, liga a TV, janta, vai para a cama e dorme. As preocupações existem, mas não são tantas. Aquele que é rico, ele vai para casa e ele fica o tempo inteiro preocupado. Leva para o escritório, ou melhor, leva o escritório dentro da mala, né? Fica pensando, será que eu fiz a melhor negociação? Será que vou aceitar o contrato? Será que eu vou conseguir? Como eu vou crescer? Preocupações, 1000 preocupações. Quanto mais você tem, mais preocupação você terá. E alguns estudos apontam para o fato de que quanto mais alguém ganha, maior a possibilidade de insônia. Quanto maior a conta, maior a possibilidade de constante preocupação. E além disso, o dinheiro também traz mais ansiedade. A Bíblia afirma: ainda há outro problema sério, o dinheiro aplicado em maus negócios. Todo o trabalho que ele teve deu em nada. Vai viver como um infeliz pelo resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. Perceba que as 3 consequências, né, que a gente vê de maneira tão clara aqui, as 3 consequências: desanimado, doente e aborrecido. Você fica desanimado, você perde o ânimo, você perde ali a coragem para prosseguir quando passa por uma situação de perda financeira. Fica doente, as finanças aí elas podem destruir a sua mente, principalmente através de depressão. E finalmente você fica aborrecido. A perda financeira nos deixa de maneira direta tristes, amargurados por dentro. E a lista de problemas emocionais não para por aí. Mas afinal, como é que a gente desenvolve uma vida financeira que possa ser apropriada? E eu queria nesse momento então agora passar a parte mais prática dessa mensagem sobre o que nós podemos fazer, como desenvolver uma vida financeira apropriada. E aqui eu vou compartilhar com vocês alguns passos importantes. O primeiro deles: faça um registro das suas finanças. Esse aqui é o princípio da contabilidade. Significa você controlar entradas com seus gastos. É saber o que está acontecendo. Interessante, a Bíblia traz aqui de uma maneira bem especial esse tema. Diz o seguinte: as riquezas não duram para sempre. Por isso, cuide sempre dos seus negócios. Procure saber como andam as suas ovelhas e em que condição estão os seus rebanhos. Eu tenho certeza, ninguém aqui tem rebanho de ovelha. Alguém tem ovelha em casa? Não, a gente não tem rebanho de ovelha, né? Mas eu gosto aqui dessa analogia. O princípio é claro aqui, você tem que saber o que está acontecendo, né? Entrou uma ovelhinha, você conta, né? Saiu uma ovelhinha, você conta também. O problema é quando não entra ovelhinha nenhuma e sai umas 30 pela cerca quebrada, né? Aí a gente entra numa fria. O que a gente precisa fazer? É manter um registro das nossas finanças. É evitar aquela frase: eu não faço ideia onde meu dinheiro está indo. Já escutou a gente falar assim? Não faço ideia onde está meu dinheiro. Interessante que eu sempre digo, né, quem tem ouvidos ouça, né? A Bíblia basicamente fala o seguinte: ignorância, né? Crédito fácil, catástrofe.
Quando você não sabe onde é que seu dinheiro está indo, saiba de algo, você está perdido. Você está indo em direção a sérios problemas. Principalmente quando a oferta de crédito é fácil, está sempre diante de você. Lá em casa, literalmente, eu não estou inventando isso, é verdade. Toda semana chegam diversas cartas oferecendo cartão de crédito. Toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana, toda semana. E eu falo para ele, chega essas coisas, você nem abre, querida. Você pega, lixo. Essa é a ordem. Chegou, rasga, lixo. Chegou, rasga, lixo. O objetivo não é aumentar o número de cartão de crédito, diminuir a quantidade de cartões de crédito. E o pior é o seguinte, lá você precisa dos danados para você ter crédito, para conseguir comprar uma casa, comprar um carro. Você não pode simplesmente viver... É complicada essa coisa. Se você não sabe controlar, chega um momento que você entra numa fria. Existem 4 coisas, queridos, que todos nós, quando falamos de finanças, nós precisamos, de maneira direta, saber. Aí a gente precisa saber o que nós temos, o que a gente deve, o que nós devemos, o que ganhamos e onde gastamos. Esse é o primeiro passo. Você tem que ter um local onde você anota. Você tem ali um caderninho, ou você usa um programa, um software. Você precisa manter um registro. E talvez alguns de vocês estão dizendo, pastor, eu não tenho tempo para esse negócio, não. Eu não tenho tempo para ficar escrevendo, nada. Você tem tempo para ficar preocupado com a sua conta furada? Se você tem tempo para ficar preocupado, é melhor você usar o tempo da preocupação para você... Está entendendo o que eu estou dizendo? Anote, escreva. Um monte das suas preocupações vão ser eliminadas se você começa a desenvolver essa prática. A Bíblia aconselha. Não esquece disso não. Ela fala assim, procure saber onde é que estão as suas ovelhinhas. Faça um registro das suas finanças. Segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês é planeje as suas entradas e as suas despesas. Isso aqui é um pouquinho além do que só você anotar, é você preparar o orçamento, né? Nós precisamos, queridos, colocar objetivos financeiros na nossa vida e seguir de maneira adequada. Em outras palavras, nós precisamos aprender a como não dar o passo. Tem gente que dá o passo maior que a perna, depois sofre com isso. A gente também encontra um importante conselho na palavra de Deus sobre esse tema. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Deus basicamente está nos dizendo aqui que a liberdade financeira não é baseada no que a gente simplesmente ganha, e sim a maneira pela qual a gente gasta o que ganhou. E voltando aqui ao texto de Provérbios, a gente vê que o apressado, como diz o texto, o apressado acaba passando necessidade. Sem dúvida alguma aqui, Salomão tinha em mente esse apressado é aquele que é o impulsivo. Conhece gente impulsiva para comprar coisa? E toda a propaganda, o marketing é para essa pessoa, né? É para quem é impulsivo. Eles querem criar em nós esse desejo de comprar. E aí a gente sente negócio, eu preciso tanto disso, eu preciso daquilo agora. Esse é o tipo de abordagem que mexe ali com a emoção. E quando a tua emoção é tocada com o desejo de comprar, dançou, foi. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Provérbios 21:20. Está na Bíblia. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. E entre muitas as palavras que chamam a atenção das pessoas nesse tema, a gente cai numa delas que nem um patinho. É a palavra liquidação e promoção. Está em liquidação, está em promoção, né? A gente pensa na hora, quanto eu vou economizar com isso, né? E a gente cai muitas vezes nessa armadilha. E eu tenho esse problema, né? E eu acho que é uma coisa que vem no DNA, né? Minha mãe também tem esse problema. Ela, toda vez que é uma promoção, ela pensa quanto eu vou economizar. Ao invés de ela comprar, ela compra 8 da mesma coisa para economizar. E o filho dela tem esse problema, né? Ele diz, para que você traz tanto? Mas tá barato, vamos trazer. Para que tanto? Não precisa. E eu meio que caio nessa. Estou evitando. Minha mulher me ajuda com isso. Não precisa. Compra só o que precisa. Tá bom, querida. Já tomei cada bronca dela. Agora só compra o que precisa. E sem falar naqueles que são viciados em compras. É um problema psicológico. Tem gente que ela necessita.
comprar traz, de certa forma, algo em relação à identidade da pessoa. Ela tem que ter o prazer de comprar. Eu tenho uma experiência triste, não na minha vida, mas que de certa forma foi com a nossa família. Quando nós compramos nossa casa, lá na América, a pessoa que morava na nossa casa, ela tinha essa dificuldade, coitada, em comprar de maneira impulsiva. E quando nós entramos na casa, ela deixou um monte de coisa para trás. Diversas coisas para trás. Coisa triste, coisa triste. Tinha sacolas na casa, fechadas, de lojas que já não mais existem, que faliram, e a sacola fechada na casa. Alguns dos cômodos, eu comprei uma casa sem saber como era o cômodo, de sacola espalhada de compras. Mais de 100 pares de sapatos, alguns deles sem nunca terem sido tocados na casa. Uma coisa impressionante, a quantidade de coisa que ela deixou para trás, por esse desejo de compulsão de compras. Aqueles promoção e liquidação, nada mais faz do que criar na gente esse desejo de comprar de maneira impulsiva. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta nos nossos dias é que nessa cultura capitalista, voltada para o consumo, ouça com atenção, você que está em casa, nossos filhos são abordados de maneira intencional a crescer com esse desejo de consumir, ter coisas. René Descartes ele dizia, penso, logo existo. Né? Hoje é compro, eu existo porque eu compro. O desejo de ter coisas. E a gente vive essa ilusão, né? A ilusão que eu falei para vocês no começo. O que eu preciso para ser feliz? Só mais um pouquinho. Sempre mais um pouquinho. E aqui o valor fundamental da mentalidade que a gente vive hoje, nessa sociedade do século XXI, é que o consumismo se torna cada vez mais um meio para apagar efeitos tristes e dolorosos da solidão. Pessoas, elas compram para poder tirar uma dor interna. Como que quebrar o hábito de comprar aquilo que nós não precisamos, com dinheiro que a gente não tem. Como é que a gente faz? O segredo é orçamento. Mas o que é um orçamento? Orçamento, o dicionário diz que é o cálculo prévio da receita e despesa. É simplesmente saber onde é que o seu dinheiro deve ir e, dessa forma, cumprir o propósito de Deus na sua vida. Portanto, a Bíblia nos diz que nós devemos manter um registro das nossas finanças, planejar nossas entradas e despesas, mas ela também diz que nós devemos ser intencionais, seja intencional em suas economias. E esse é um ponto fundamental, principalmente pelo que nós estamos vivendo hoje. O princípio aqui é saber economizar com sabedoria. A Bíblia afirma o seguinte, o homem de bom senso economiza. Provérbios 21, 20. O homem de bom senso economiza. Quando nós falamos sobre a importância de economizar, se o seu estilo de vida é sempre ter aquilo que todo mundo tem ao seu redor, eu gostei daquilo, quero um também. Dificilmente você vai economizar. O que é interessante é quando nós falamos dessa questão sobre economia, é uma das grandes armadilhas que a gente cai, né, nessas redes de supermercados. Eles falam o seguinte, já viu? Vai lá, economize, né? Economize. Não é assim a palavra? Economize. Vem cá, economize, né? Será que a preocupação deles é fazer você economizar ou você gastar? Acorda, povo. Eles querem que você gaste, não que você economize. É exatamente o contrário. Mas a palavra está lá, eu estou economizando. A Bíblia é muito clara em dizer que a pessoa que economiza é uma pessoa, vimos, bom senso. Então, por analogia, quem não economiza é o quê? Sem noção, né? A moçada chama de sem noção. Sem noção. A gente nunca pode se esquecer que um dos maiores problemas financeiros que a gente enfrenta na nossa relação familiar tem causado a destruição de muitas famílias. Hoje, problema de divórcio sério entre muitos casais é causado pelas finanças. O voto matrimonial é até que a morte nos separe, né? Para alguns é até que a dívida nos mate, né? O problema de finanças. Conheço muitos casais com problemas nessa área. Mas aqui não é encontro de casais. Eu estou falando só questão financeira. Dentro desse assunto de economizar, queridos, tem outro ponto importantíssimo. É a necessidade de se ter, e ouça com atenção, um fundo de emergência. Ouça só o que a Bíblia diz exatamente sobre esse ponto.
Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. A gente usa esse texto para falar só do camarada de trabalhar, né? Preguiçoso, vai trabalhar, olha a formiga. E esquece de ler a parte final. Aqui diz, se prepara, guarda comida no verão, preparando-se para o inverno. A crise causada pela pandemia escancarou uma realidade em muitas famílias, que simplesmente não tinha nenhuma reserva para um momento de necessidade como esse. Para que a gente possa ter uma noção da importância da economia, uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo, apenas 38% das pessoas da classe A, B e C tinham algum tipo de reserva em 2019. 38% da população brasileira das classes A, B e C tinham alguma reserva. E, ao mesmo tempo, pessoas com poder aquisitivo menor não tinham reserva alguma. Resultado? 70% da população enfrentou os primeiros meses da pandemia sem condições de economizar R$1 sequer. Nada. Quem sabe que um dos poucos aspectos positivos da pandemia tem sido nos ensinar a importância da gente ter um fundinho de reserva para o inverno, que o inverno vem. Um fundinho de reserva que não é uma economia que você está economizando para uma viagem, não. Ele está lá, é uma emergência. Não se põe a mão naquele dinheiro. E o quarto princípio, aqui concluindo, dê devido valor àquilo que você já possui. Esse é o princípio, queridos, da gratidão. Ouça só o que Salomão diz. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Porque parece que a gente nunca está feliz com o que a gente tem. Porque a gente sempre está ocupado em conseguir um pouquinho mais, um pouquinho mais. E como resultado dessa busca insana por ter mais, nos leva a não dar atenção em aspectos importantes quanto à família, por exemplo. A gente trabalha horas extras, não temos tempo para nada. E o mais importante, a gente se esquece. Olha só as palavras de Jesus Cristo. Ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. E quão real é essa advertência de Jesus Cristo a nós. Então, somente recapitulando os princípios, faça um registro das suas finanças. Planeje as suas entradas e despesas, o orçamento. Seja intencional nas suas economias, incluindo o fundo para emergências. Dê devido valor àquilo que você já tem. E o último que eu quero compartilhar com vocês é: seja fiel a Deus. Esse é o princípio da fidelidade. Salomão diz o seguinte: dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. E que uma coisa fique bem clara para você que está em casa, você que está aqui: Deus não precisa do seu dinheiro. Ele é o dono de tudo, Ele é o criador do universo. Mas o que Ele quer é o que o dinheiro representa para você. É isso que Ele busca. O que o dinheiro representa para mim? O princípio matemático estabelecido por Deus nas Escrituras basicamente é o seguinte: 9/10 com a bênção dele é melhor do que 100% sem a presença de Deus. Essa é a matemática bíblica. 9/10 com a bênção dele é melhor do que você ficar 100% sozinho. E é algo, queridos, que somente vivendo a experiência para que você possa sentir. A gente não pode se esquecer de que ser generoso e fiel com aquilo que é importante para Deus é mais do que simplesmente dar. Porque fidelidade para com Deus é um ato, queridos, de gratidão. Ele me dá tudo, saúde e vida. Que privilégio estar aqui, nesse mundo, nesse momento. Ele dá para mim a força, para você a força para trabalhar a nossa família. Quando você é fiel a Deus, você está sendo grato a Ele. Senhor, obrigado pelo que o Senhor me dá. Além disso, é um ato de prioridade. Você está dizendo, Deus é importante para mim. Deus é prioridade. Você está dizendo que você reconhece que Ele é a fonte de todas as coisas e que você confia nele. E fidelidade para com Deus também é um ato de fé. As maiores promessas de bênçãos que nós encontramos aqui na Bíblia são promessas relacionadas com a nossa generosidade. Porque é importante para Deus, é um ato de fé. Ouça só aquilo que a gente encontra
em relação a esse processo de oferecer a Ele o melhor que nós temos. E você pode dizer, pastor, eu estou cheio de dívida. Eu não posso nem pensar em devolver qualquer coisa para Deus. Eu não tenho como pagar minhas dívidas. Pastor, você não faz ideia do que a pandemia fez comigo. Não faço mesmo. Sei o que fez comigo. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Esse é o melhor momento para você ser fiel para com Deus. Que Ele vai cumprir a sua promessa. Ele mesmo disse, se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Experimentem. Deem-me uma oportunidade para provar que isso é verdade. E aqui eu faço o convite para você. Viva essa experiência e desfrute das bênçãos reservadas para você, por ser fiel com Deus. Para concluir, será que problemas financeiros estão acabando com a sua paz interior? Será que desequilíbrio que é causado aí pelos gastos, as contas que você tem, não param de chegar contas, né? Não permite nem que você descanse, que você consiga dormir, ter paz. Eu sei que muitos estão sofrendo hoje em relação às dificuldades financeiras durante a pandemia, e você é um deles. Eu sei que para tomar as decisões daquilo que eu mencionei hoje, algumas delas não são tão simples. Algumas delas você vai dizer, pastor, não é tão fácil eu colocar isso em prática. Mas eu tenho certeza que se você tomar a decisão de colocar alguns desses princípios na sua vida, na realidade, eu espero que você coloque cada um deles em prática. Cada um deles. Você começa a registrar suas finanças. Anote no papel, pega um caderninho, escreva ali. Você que é casado, senta com a esposa. Senta com a família, conversa com os filhos, explica que você não tem um fundo ilimitado, vocês precisam planejar, faça um orçamento. Planeje-se. Planeje suas entradas. Pense como família também, você que é solteiro, quem sabe, em ter sempre uma economia, um fundo de emergência para enfrentar dificuldades que possam vir no futuro, porque certamente virão. Seja feliz com aquilo que Deus já te deu. Seja feliz com tantas bênçãos que você já tem recebido. E finalmente, seja fiel para Deus. Esse assunto de finanças, de dinheiro, é algo que divide o coração do ser humano. E é por isso que, de uma maneira direta, Cristo, Ele nos diz: ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há como servir os dois. Você precisa tomar uma decisão. E o que você de fato precisa é mais do que alguns princípios só. Eu compartilhei com vocês alguns passos práticos. Tentei nessa mensagem mostrar para vocês o que o dinheiro causa de fato, as ilusões que o dinheiro traz, alguns princípios, mas o que você precisa é mais do que princípios. O que você precisa de maneira direta é de alguém que guie você. De alguém que possa te dar força para tomar essas decisões. E essa pessoa é Jesus Cristo. E Ele diz o seguinte para você: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu pergunto para você, por que você não aceita o convite hoje? Por que não colocar, não apenas a questão financeira, mas todas as dimensões da tua vida, da tua existência nas mãos dele que tem a solução? Porque se hoje você deseja estar preparado para as tempestades que ainda virão, Deus hoje estende para você mais uma vez esse convite: filho, vem para mim. Eu sei que você está cansado, você está sofrendo, angustiado com as tuas finanças. Vem perto de mim. Ele vai te dar orientação, a força que você necessita para tomar essas decisões. Algumas que você ouviu hoje
sobre como viver de acordo com a vontade e o plano dele para a sua vida. E quando ele convida, ele pacientemente espere e aguarda a sua resposta. E a resposta quem dá é você. E eu te pergunto, qual é a sua? Qual é a sua resposta a ele? Eu espero que nesse momento você possa parar, refletir e tomar a importante decisão de colocar suas finanças de acordo com o propósito e o plano que Deus tem para a sua vida. Porque se você acha que nesse momento tão difícil que temos vivido, a situação se complicou para a sua vida, momentos mais difíceis virão no futuro. E que você possa ter essa área bem estruturada em tua vida e viver de acordo com o propósito e o plano que Ele tem a sua existência. Diga para Ele hoje, me ajuda, Senhor, eu quero começar a ter uma melhor vida financeira ao teu lado. Seja fiel e Ele o abençoará. Diga a Ele, por isso eu te convido. Se esse é o seu propósito, junte-se a mim nesse momento. Vamos juntos conversar com Ele. Oremos. Pai querido, Senhor, existem diversas áreas da nossa existência que necessitamos de importantes decisões. Nessa série temos visto a importância de nós retirarmos as distrações da nossa vida para eliminar a ansiedade, a preocupação. Temos visto a importância de cuidar do nosso tempo. E hoje vimos a importância de cuidar de maneira sábia, com sabedoria, dos recursos financeiros que o Senhor nos dá. Bom Deus, obrigado pela lembrança que precisamos recordar de que o Senhor não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, o que o Senhor quer de nós é o desejo que o dinheiro causa em nós. O desejo que muitas vezes nos guia em direções contrárias à sua vontade. Ajuda-nos para que possamos canalizar esse desejo a fazer aquilo que tu desejas em nossa vida. Aquilo que tu esperas de cada um de nós. Dá-nos sabedoria nas decisões que precisamos tomar, como indivíduos e como família, para cumprir os propósitos e o sonho que tu tens na nossa vida também nessa área tão importante. Ó Deus, algumas das decisões que hoje tomamos não são simples, não são fáceis, mas ajude-nos para que possamos fazer essa entrega completa, incluindo nossa vida financeira, a viver de acordo com aquilo que tu queres, a viver de acordo com o propósito da nossa existência nessa terra. Suplico tua bênção sobre cada pessoa que nesse momento está aqui, aqueles que estão assistindo essa mensagem, para que as decisões que hoje tomam possam ser decisões honradas por tuas promessas e que possam ser vitoriosos, Senhor, pelo caminho que hoje tomam. E tudo isso a ti nós te suplicamos, rogamos e te agradecemos. Em nome dele, teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém.